Seja bem-vindo, mágico mascarado. Olá, meus amigos. Eu queria dar continuidade sobre o tema dízimos. Quando a gente fala em dízimos, a gente está falando em salvação. Ai, que burro! Dá 0 pra ele. E salvação da alma. Por quê? O que tem a ver os dízimos com a salvação da alma? É simples você entender isso. Vai explicar dízimo. Sem usar uma letra da Bíblia Sagrada. Só vai usar achismo. Grande bispo. É como casamento. Por exemplo, quando você casa esperando. Observem, queridos. Agora ele vai ajustar a história para a necessidade dele. Que aquela pessoa com quem você se casou venha corresponder aos seus compromissos assumidos quando eram solteiros, quando vocês eram solteiros. Não é verdade? Ah, eu vou te amar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar, eu vou dar todo o suporte para você, você será única na minha vida, você será único na minha vida, enfim. Há um relacionamento, há um compromisso assumido antes do casamento. O casamento, no fundo, é a aliança. Tanto é que não existe casamento sem alianças, né? Porque esse velho louco estar falando isso nada a ver. Os jovens, até os mais velhos, querem colocar uma aliança no dedo. E aquela aliança simboliza, representa que aquela pessoa está comprometida. Ela assumiu compromissos com outra, ela tem compromissos assumidos. Então, ela não pode se envolver com outras pessoas. Por quê? Porque ela já está comprometida. É um casamento. Ora, os dízimos dizem respeito exatamente isso. É uma aliança que a pessoa tem com Deus. Sim. Mas vamos então a Malaquias. Seria bom que você, quando acompanhasse esse vídeo, que você pegasse também a sua Bíblia. Que você pegasse a sua Bíblia e você lesse versículo por versículo, como eu vou ler, tá? Porque Malaquias, o versículo mais usado pelos pastores para amedrontar as pessoas, é Malaquias, capítulo 3, o versículo 10, né, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui eles trabalham com a ganância, né? A pessoa não... Você der o dízimo, Deus vai abrir as janelas dos céus e você vai ter muito mais. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então aqui eles falam do devorador, que vai repreender o devorador, que é um demônio, né? Então assim que eles trabalham. E trabalham também com o versículo 8, que diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Então eles falam que as pessoas estão roubando a Deus, trabalhando com a culpa, né? Colocando a culpa na pessoa. E com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais a nação toda. Quer dizer, trabalhando com o medo das pessoas serem amaldiçoadas. Porém, vamos ler todo o capítulo 3 para você entender como que os pastores e bispos e as instituições que cobram o dízimo dos seus fiéis, do povo, o quanto eles estão enganando as pessoas. O quanto as pessoas elas são enganadas. Elas são enganadas. Então, vamos começar
do capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro. Malaquias, né? O nome Malaquias é uma das traduções ou das interpretações para o nome de Malaquias, quer dizer o mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, né? Embora aqui esteja falando de um mensageiro, né? De repente virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais? A quem vós buscais? O anjo da aliança. Em algumas traduções está o anjo do concerto. A quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, quando fala de aliança, fala de concerto, é porque alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então, o fogo serve para quê? Para purificar, né? Para purificar, e também é um símbolo de juízo. E como a potassa, ou seja, o sabão que lava, porque alguma coisa estava suja ali naquela época, que era a época de Malaquias, Então, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Olha só, purificará os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Eram os sacerdotes. Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, da família de Arão, da tribo de Levi. E, então, aqui fala, Deus aqui está falando que vai purificar os filhos de Levi, ou seja, os sacerdotes. Então, aqui nós já identificamos para quem é a mensagem. A mensagem é para os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que cuidavam do serviço do templo e aqueles que recebiam os dízimos das outras tribos, porque haviam 12 tribos. Mas a tribo de Levi, por não ter herança, eles não plantavam, eles não iam à guerra. Então, eles recebiam os dízimos das outras tribos para que eles se mantivessem, para que mantivessem o templo e também para ajudar os órfãos, para ajudar as viúvas e para ajudar os estrangeiros. Porque naquela época havia muita guerra, então haviam muitas viúvas, haviam também muitos órfãos e muitos estrangeiros. Então, quem ajudava a essas pessoas eram os levitas, com os dízimos que eles recebiam das outras tribos. Ou seja, eles recebiam os alimentos das outras tribos, porque dízimo não era dinheiro, embora pudesse também se fazer, porque existia naquela época, mas o dízimo era propriamente dos alimentos, daquilo que as pessoas plantavam e elas colhiam, dos animais. Então, os dízimos eram entregues à tribo de Levi, aos sacerdotes. Os sacerdotes no templo tinham a obrigação de ajudar viúvas, ajudar órfãos e ajudar estrangeiros. Eu pergunto para você que está me acompanhando, é isso que hoje os templos religiosos, os líderes religiosos, eles fazem? É isso? Porque naquela época não existia
não existiam leis como existem em vários países, que se o marido morrer, a viúva recebe uma aposentadoria, o filho órfão recebe uma aposentadoria, né? Não existia isso. Então, a tribo de Levi, que recebia os dízimos, tinha a responsabilidade de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos e de cuidar dos estrangeiros. Vamos continuar. Então, aqui você já identificou que a passagem está se falando, né? Malaquias aqui está se dirigindo a quem? Aos sacerdotes. Ele não está se dirigindo ao povo, ele está se dirigindo aos sacerdotes. Então, diz mais, então purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, Deus vai aceitar a oferta, mas primeiro eles devem ser purificados, eles deveriam ser purificados. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Então, Deus não estava aceitando a oferta, Deus não estava aceitando o dízimo de ninguém ali. Mas veja, não tire isso da sua mente, que aqui Deus está se dirigindo, Malaquias, Deus através de Malaquias está se dirigindo aos sacerdotes, né? Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. O que os sacerdotes estavam fazendo? Eles estavam praticando feitiçaria. Haviam sacerdotes que até feitiçaria eles estavam praticando contra os adúlteros, ou seja, os sacerdotes estavam adulterando, e contra os que juram falsamente, eles estavam jurando falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, eles estavam defraudando o salário dos trabalhadores, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja que Deus está se dirigindo aos sacerdotes. Então não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o cristianismo, essa passagem de Malaquias. Não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver, sim, com o templo que existia, porque quando eles voltaram do exílio, eles reconstruíram o templo, né? Malaquias, Zorobabel, ali também a passagem de Ageu. Então não tem nada a ver com você que é seguidor de Cristo. Não tem nada a ver com você que é um cristão. Não tem nada a ver. Então, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Quem são os filhos de Jacó? Então, os filhos de Jacó, quem eram? Eram os cabeças das tribos, né? Das outras tribos, das 11 tribos. Porque o povo pegava os dízimos das plantações, do gado, enfim, levava para o cabeça da tribo, os filhos de Jacó, o cabeça da tribo, e os cabeças das tribos levavam até os levitas, os sacerdotes. Mas o que eles estavam fazendo? Tanto os filhos de Jacó, os cabeças das tribos, como os sacerdotes, eles estavam aliados para roubar o melhor dos dízimos e das ofertas. E não estavam fazendo aquilo que era para ser feito, para ajudar o estrangeiro, para ajudar a viúva, para ajudar o órfão.
Eles não estavam fazendo o que deveria ser feito. Então, continua. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quem estava roubando eram os sacerdotes e os cabeças das tribos, os filhos de Jacó. Eles que estavam roubando, o povo não. O povo entregava o que tinha que ser entregue. O povo entregava o que tinha que ser entregue. Mas quando chegava nas mãos dos cabeças de tribo, dos filhos de Jacó, eles roubavam. Quando chegava nas mãos dos sacerdotes, eles roubavam. Então não está falando com o povo, está falando com os sacerdotes, está falando com os cabeças das tribos. Por isso, você vê que os pastores, os bispos, os líderes religiosos, eles não leem todo o capítulo. Eles não leem todo o capítulo. Eles começam a ler do versículo 8, porque eles não querem que as pessoas tenham realmente o conhecimento da verdade. Então o versículo 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Por que a nação toda? Porque a nação toda estava representada pelos cabeças das tribos. As pessoas mesmo não estavam, o povão mesmo não sabia o que acontecia. Ou talvez alguns soubessem, mas no fundo, quem eram os ladrões eram os sacerdotes e os cabeças das tribos. Exatamente isso. E qual era a maldição que acontecia? É que não vinha chuva. Não vinha chuva, e por isso as plantações sofriam, porque eles viviam, propriamente dito, da agricultura. Então, quando Deus diz aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e você veja que a casa do tesouro era exatamente o quê? Era aonde se levava no templo os mantimentos. Aquilo que, 10% daquilo que eles escolhiam, não era dinheiro. Não era dinheiro. Por isso diz aqui, para que haja mantimento na minha casa. Então era mantimento mesmo. Era alimento. Era aquilo que eles escolhiam. Eram os animais, a uva, a azeitona, todos os produtos que eles produziam na terra. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. O que era abrir as janelas dos céus? Era a chuva, vir a chuva. A chuva que vinha sobre a terra e fazia com que a terra produzisse mais. Fazia com que a terra produzisse ainda mais. Então era isso, não tinha nada a ver com dinheiro, como é feito hoje pelos líderes religiosos. O incrédulo, o que não aceita Deus, o cético, o ateu, não faz aliança com Deus, faz? Não. Não faz, não é por causa do dízimo, não, é porque não acredita em Deus. É a mesma coisa. Você só casa com quem você acredita, é ou não é? Por isso o maior de pastores, bispos, e o bispo Macedo, nunca deram dízimo. Uma pessoa é capaz de entregar a sua vida para outra através do matrimônio, o sagrado matrimônio, sem que acredite na outra pessoa? Não. Então, o dízimo tem tudo a ver com o compromisso assumido com Deus. Porque quando você pega os primeiros frutos da sua renda e traz à casa do Senhor, você está dizendo, meu Deus,
tudo é seu. Tudo que é meu é seu. Na realidade eu não tenho nada, tudo é emprestado. E o fruto, os primeiros frutos do meu trabalho estão aqui. Os primeiros frutos, e você sabe que os primeiros frutos são os melhores. Então você, minha amiga, meu amigo, quando é fiel no dízimo, você está valorizando a sua aliança com Deus. Não foi isso, quer dizer, os homens criam as suas fantasias, suas doutrinas, as suas balelas e fazem escravizar os próprios homens. Deus é o meu Senhor, o meu sustentador, o meu refúgio. Ele é o meu libertador, o meu salvador. Ah, morre, diabo! Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.